Salve galera, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol. Para hoje, nosso sabadão, dia 31 de agosto de 2024. Sabadão, ó, que a gente tem uma grade muito boa, mais de 500 jogos, a gente tem 544 jogos aqui na nossa base para analisar, tá? Mas a gente tentou separar aqui 11 jogos, aqueles jogos que a gente acredita que sejam os melhores em termos de número, tá? De dados ou que até a gente acompanha, né? Que a gente conhece os times, tá? Então, a gente vai trazer esses jogos para vocês e no final a gente vai trazer dois bilhetes. Um bilhete que é uma tripleta aí com odd de 2.02 e outro bilhete com odd acima de 1,80, que tá muito bom. E no final a gente vai passar para vocês, beleza? Agora a gente vai começar aqui seguindo a sequência de horário para a gente não se perder, porque como eu falei, a gente tem uma quantidade de jogos aí muito grande. O primeiro jogo que a gente vai trazer para vocês é o jogo do Arsenal contra o Brighton, onde a gente está no início de competição, mas a gente já tem aqui o Arsenal com odd de favorito, tá? Com odd de 1,40 contra o Brighton com odd de 8,80. O que a gente tem que se ligar aqui é que o Brighton não é um time bobo. Se a gente puxar a tabela de classificação, como eu falei, a gente vai ver aqui, ó, início de competição, dois jogos para cada time, tá? Os dois times venceram as duas primeiras partidas. Inclusive, o Brighton tem até um gol a mais do que o Arsenal, porém ele sofreu um gol, tá? Então aqui, ó, é um jogo para mim com expectativa de gols, onde a gente tem a expectativa do Arsenal vencer essa partida, mas com essa ordem em 40 eu não indicaria a gente entrar aí com a vitória do Arsenal seca. Eu indico que você acompanhe esse jogo aí no ao vivo, tá? Um jogo 8h30 da manhã, ou você pega aqui o over 1,5, porém tá pagando muito pouco, tá pagando abaixo de 1,20 e assim eu também não entro. Porém, o indicativo que eu deixo para essa partida aqui é a vitória do Arsenal, mas trabalhando aqui nesse jogo aqui no ao vivo. O segundo jogo que eu trago para vocês é um jogo também na Inglaterra, porém na Championship, tá? Que é a segunda divisão da Inglaterra. O jogo onde a gente tem o Burnley contra o Blackburn Rovers. Aqui a gente já vai para a quarta rodada, a gente já teve 3 rodadas e o que a gente vê é uma expectativa over. A gente tem indicador over aqui de gols, tá? E a gente tem o odd do over, um bem interessante, pagando 1,27, tá? Se a gente puxar aqui, ó, a classificação, a gente vai ver que é o quarto colocado contra o quinto, tá? O Blackburn contra o Burnley, ó. Em 3 jogos, o Blackburn ele marcou 8 gols e sofreu 5 gols, enquanto que o Burnley ele marcou 9 gols e sofreu 2. Então aqui a gente tem uma expectativa de gols, a gente tem, ó, indicadores altíssimos de gols, essa média de custo de gol que a gente utiliza muito. E aqui, sem mais delongas, é o over 1,5 para você completar o bilhete. Já às 10 horas a gente vai para a Suécia e eu vou trazer o jogo do Gais e o Kalmar. Na Suécia a gente já tem, ó, uma quantidade de jogos bem maior, tá? A gente já tá aqui, ó, na 20ª rodada, a gente vai para a 21ª rodada e a gente já consegue pegar dados aí mais sólidos, ó. E aqui, ó, a equipe do Gais. Em 20 jogos ele marcou 24 gols e sofreu 24. E o Kalmar, que é o lanterna da competição, em 20 jogos ele marcou 26 e sofreu 44 gols, tá? Uma equipe que sofre muitos gols. E o que a gente tem de interessante é esse indicador aqui, ó, H-score alto para gols. E a odd do over 1,5 pagando 1,20. Dá para você completar o seu bilhete e vai ser o nosso indicativo aqui. O jogo do Gás e Kalmar, over 1,5. Já ao meio-dia a gente tem La Liga, tá? Jogo do Barcelona contra o Real Valladolid. La Liga também, a gente está em início de competição, vai para a quarta rodada, mas a gente tem o Barcelona aqui, ó, na liderança. Em 3 jogos ele venceu os 3, tá? Diferente do Real Madrid, que tá vacilando aí com a tropa. O Barcelona ele marcou 6 gols e sofreu 3, enquanto que a equipe do Real Valladolid é o 11º colocado. Em 3 jogos ele ganhou 1, empatou 1, perdeu 1, marcou 1 gol apenas e sofreu 3. E aqui, sendo bem direto, a gente vai indicar a vitória do Barcelona e mais de 1 gol na partida, tá? Ao meio-dia e meia, a gente vai voltar para a Suécia e vai pegar o jogo do Midtjylland contra o Halmstad. Suécia, como eu falei, o campeonato já vem rolando há mais de 20 rodadas, tá? 21ª rodada, e a gente já tem aqui dados bem sólidos, ó. O Midtjylland, em 20 jogos, é uma equipe que marcou 31 gols e sofreu 27, tá? Enquanto que o adversário, o Halmstad, em 20 jogos ele marcou 23 e sofreu 36. Então, aqui, a gente também tem esse indicador aqui, ó, do H-score para gols. A gente tem, ó, média de custo de gol acima de 3, que é o que a gente trabalha. E a gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,28, que está bem interessante para você completar bilhete. E vai ser esse o nosso indicativo para a partida. Midtjylland e Halmstad over 1,5.
Agora a gente vai começar nos jogos da tarde, tá? Às 13h30. E o primeiro jogo que eu vou trazer para vocês é o jogo do West Ham contra o City, Manchester City, que é o líder da competição. Campeonato se iniciando, mas a gente já tem aqui o favoritismo do City pagando 1,39, tá? É uma odd reduzida para um jogo como esse, apesar do City ser super favorito, mas eu não vou indicar para você trabalhar no pré-live nessa vitória do City. Apesar que eu acredito que o City vai vencer, que a gente vai ter mais de um gol na partida, tá? E com isso eu trago uma odd bem interessante, que é essa odd aqui, ó, do ambos marcam sim pagando 1,78. O City, que na rodada passada ele tomou um gol do Ipswich Town, time que subiu agora da segunda divisão. Inclusive ele tomou o gol jogando em casa. E aqui jogando fora de casa, eu acredito que ele vai tomar um golzinho do West Ham, mas ele deve também brocar, ele deve fazer tanto um gol como ele deve vencer aqui. Eu acredito que se fosse dar uma sugestão de placar, seria um 3-1 para o City. Então fica a seu critério aí, se você vai trabalhar com essa vitória do City e mais de um gol na partida, ou se você quer trabalhar aqui com esse ambos marcam sim pagando 1,78, tá? A odd do over 1,5 tá muito baixa, 1,16. Então, o que eu sugiro para essa partida aqui é o ambos marcam pagando 1,78. Já no mesmo horário, porém, lá na Bundesliga, a gente tem um jogaço aí entre o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig. Um jogo onde a gente tem o Leverkusen com odd de 1,81. Leverkusen que foi campeão da temporada passada, tá? Campeão com os pés nas costas. E aqui, ó, ele venceu o primeiro jogo, a primeira rodada por 3-2, jogando fora de casa. E aqui ele tá com a odd de favorito 1,81 e eu vou indicar o favoritismo do Bayer Leverkusen, porém não com a vitória seca, tá? A gente vai trabalhar aqui com empate anula, tá pagando acima de 1,20, tá? A competição tá se iniciando agora, eu não gosto de trabalhar da competição em competições no início, mas a gente tem realmente esse favoritismo do Bayer Leverkusen. Ó, ele marcou 3, sofreu 2 e o RB Leipzig marcou 1 e não sofreu nenhum. Ele ganhou de 1-0 o seu primeiro jogo. E aqui pra gente trabalhar de forma mais segura é o empate anula aí pro Bayer Leverkusen. Agora 16h30 lá em Portugal a gente tem um jogaço, o jogo do Sport contra o Porto, onde a gente tem aqui também a competição no início, a gente vai para a quarta rodada e a gente tem tanto o Sport quanto o Porto aí venceram as 3 partidas que jogaram, ó, o Sport com 14 gols marcados nesses 3 jogos e 2 gols sofridos, e o Porto com 7 gols marcados e nenhum gol sofrido, tá? Aqui é um clássico, um jogo difícil, e é difícil pra gente trabalhar no mercado de resultados. O mercado ele escolheu um lado aí, que é o lado do Sport, tá? Tá dando uma odd de favorito de 1,85, mas com essa quantidade de gols aí, com esse indicador aqui, ó, e com essas médias de custo de gols altas das duas equipes, o que eu vou sugerir para vocês é o over 1,5, ó, pagando 1,25. E se você for bem ousado também, esse ambos marcam pagando 1,71, também é uma boa pedida. Eu acredito que a gente vai ter gol dos dois lados e acredito que o Sport ele vai vencer até o placar sugerido para esse jogo, que é o da capa aí do vídeo, é um 2-1 aí pro Porto, beleza? Então, 2-1 pro Porto, indicativo de over 1,5 para trabalhar de forma mais segura para colocar aí no bilhete. Às 17 horas a gente vem aqui pro Brasil Série B, no jogo do Novo Horizontino e Vila Nova. Novo Horizontino que está na liderança nesse momento, tá? O Santos vai jogar à noite, eu tô gravando um vídeo aqui sexta-feira às 15h40 e nesse momento o Novo Horizontino é o líder da competição e o Vila Nova tá na quarta colocação, tá um ponto atrás. Vai ser um jogo difícil, mas o Novo Horizontino ele tem uma vantagem. O Vila Nova jogando fora de casa não é uma equipe tão boa assim quanto jogando em casa, e aqui com essa odd de 2,04 que eu indico é um dupla chance do Novo Horizontino pagando acima de 1,20, deve estar pagando 1,25, tá? Para você completar o bilhete e trabalhar de forma mais segura. E já às 21 horas na Série A a gente tem um jogaço aí do Botafogo e Fortaleza. Fortaleza que vem representando muito bem o Nordeste, é o líder da competição, é o líder contra o segundo colocado. Fortaleza tem um jogo a menos, tá? E o Fortaleza, ele vem jogando bem tanto dentro de casa quanto fora, tá? Então aqui, ó, apesar de eu achar que o Botafogo ele vai vencer, ele tá com a odd de favorito, o mercado também tá tendenciando aqui pro Botafogo. Mas o que eu quero buscar aqui nesse jogo é gols, tá? A gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,34, tá interessante. E tem a odd do Botafogo para marcar pagando 1,20 e do Fortaleza para marcar pagando 1,60, tá? Então, eu confesso que eu fiquei meio balançado aí nessa odd do Fortaleza para marcar um golzinho aí pagando 1,60, mas para você trabalhar de forma mais segura, eu indico aqui um gol do Botafogo, tá pagando 1,20 na Bet365 para você completar bilhete, tá? É um jogo aí 21 horas, se você for acompanhar, dá para ter mais clareza aí como é que vai estar o jogo e dependendo aí dá para trabalhar até a favor do Botafogo. Porém o que eu vou indicar aqui é um golzinho aí do Botafogo pagando 1,20.
E o último jogo é um jogo do time que eu sempre trago aqui, né? Que é o jogo da Inter Miami, é o Chicago Fire contra a Inter Miami, onde a gente vai direto aqui para o ambos marcam pagando 1,53. A rodada passada, a Inter Miami ganhou de 2-0. A gente não teve essa linha aí, esse ambos marcam batendo, mas para esse jogo aí eu acredito muito. A gente tem dados aí bem favoráveis para isso, ó. 8 gols marcados nos últimos 5 jogos. A Inter Miami também, ó. A Inter Miami sofreu 12 gols jogando fora de casa. O mandante sofreu 8. Então aqui, sem mais delongas, o ambos marcam sim, pagando 1,53. Agora vamos lá para os nossos dois bilhetinhos. Bom, galerinha, nosso primeiro bilhetinho é uma tripleta aí com odd 2,02, onde a gente vai trabalhar com mais de um gol aí no jogo do Sporting e Porto, o clássico. O resultado, vitória para o Barcelona e Bayer Leverkusen, empate anula, que é o handicap asiático 0-0. Isso aqui é um odd 2,02 e como a gente tem 3 joguinhos aí, eu vou trabalhar com mês stakes, R$ 50 e vou fazer a aposta. Bom, aposta feita, agora vamos para o segundo bilhete. Bom, tropa, o segundo bilhete é uma duplinha aí com odd 1,80, onde a gente vai trabalhar aí buscando um gol do Botafogo, ó, mais de 0 gol pro time da casa, o Botafogo pagando 1,20. E o ambos marcam sim aí no jogo da Inter Miami, tá pagando 1,80. Aqui eu tô bem confiante e eu vou trabalhar com 1%, R$ 100, e vou fazer a aposta pra gente chamar esses greens aí, tá? Bom, aposta feita, tamo junto no green e no red, valeu!